Bitcoin derreteu nesse último ano, pessoal. Hoje, negociando aí aproximadamente 63 mil dólares. E é aí que muitos investidores se perguntam, Carol, é uma oportunidade? Carol, será que eu vendo tudo? Um monte de amigos meus ligam e falam, meu Deus, o que está acontecendo com o Bitcoin? O que eu faço? Porque estão saindo muitas notícias. E aí a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, pessoal. E o que acontece? A gente viu esse ano o Bitcoin sangrando. Embora ontem, turma, coloca na tela para mim, Renanzinho, a gente tem uma notícia positiva que fez com que o Bitcoin subisse um pouquinho, que é ali a questão do IPO da SpaceX, do agora trilionário Elon Musk, e de um possível acordo dos Estados Unidos com o Irã. Essa é uma notícia positiva, mas nas últimas semanas, e que não torna o Bitcoin no valor que ele chegou ao ano passado, né, que atingiu um topo histórico em 2025. E aí, mesmo com essa notícia, ele sobe um pouco. E no último ano ele derreteu. Agora a gente vai falar nesse vídeo, turma, o que a gente precisa saber. Por que é que o Bitcoin derreteu? Faz sentido agora? É uma oportunidade? Ou é algo que caiu muito? Perdeu o fundamento? O que eu faço agora? Porque muitos de vocês têm esse medo. E a gente está aqui para ajudar. Turma, existem dois grupos de investidores. Quando cai, tem aquele investidor que fala, agora ficou muito barato, vou comprar. Cuidado com isso, tá? Porque às vezes fica muito barato, mas não é um ativo bom. E tem aquele investidor que fala, agora ficou barato, vou comprar tudo que eu puder, coloca todo o dinheiro dele lá. Mas também tem um investidor que ele fala, se caiu assim, alguma coisa errada está acontecendo. E isso gera o quê? Pânico. Gera medo no mercado. E as notícias continuam saindo, e aí é onde mora o medo. Inclusive, coloca para mim, Renanzinho, aí no gráfico, o gráfico desse reloginho, que mostra como é que está o sentimento das pessoas. E olha, veja como está no maior, né? Ali está no medo. Está no medo, volta para cá. Por quê? Porque as pessoas às vezes não conseguem lidar com volatilidade. E o Bitcoin, pessoal, é uma criptomoeda e o Bitcoin tem momentos em que sobe e desce, assim como a bolsa de valores, né? E agora a gente tem que entender o porquê muita gente estava comprando Bitcoin, né? Descentralizado, isso é um ponto muito positivo do Bitcoin. E ó, todas as transações que você fizer, Carol, eu tenho medo porque não vai chegar em mim. Vai, porque tem a blockchain, ele é uma espécie de caderno de todas as transações que são feitas, né? Que são feitas por mim, por você, tudo tá ali. Proteger da inflação também. O Bitcoin segue muito também ali a bolsa a bolsa americana. Quando a bolsa cai, o Bitcoin cai também. Você se protege da inflação, você se protege do governo. E, pessoal, é escasso. Isso é algo que os investidores olham, porque quando é escasso, você tem ali, de repente, uma maior demanda, só que você tem uma menor oferta. E isso atrai muito no Bitcoin, porque você só tem 21 milhões de moedas que podem ser mineradas. E isso é limitado. Fora pessoas que já compraram, outras pessoas que faleceram, outras que perderam, né? Então, tudo isso conta muito para avaliar o Bitcoin. Agora, por que tinha muita gente comprando, né, turma? A gente já viu esse mercado antes. Os investidores e os grandes investidores também, eles já viram esse mercado antes. O Bitcoin, ele sobe, tem um pico, ele pode descer, assim como a bolsa sobe, tem pico de descida. Só que o ano passado, ó, vamos até mostrar o gráfico aqui do Bitcoin, e nesse, a gente vê aqui um gráfico no máximo. Olha só, a gente vê quedas, a gente vê subidas, a gente vê queda. Ele é um ativo volátil, isso faz parte, a gente tem que falar e orientar vocês. O Bitcoin ele já caiu 20%, ele já caiu 30%. Carol, ele pode cair 10% no dia? Ele pode cair 10% no dia. Agora, você tem que saber por que eu tenho Bitcoin na carteira. Eu tenho Bitcoin na carteira. A longo prazo, eu acho um ativo muito estratégico. Não sai da minha carteira. Por quê? Porque se acontecer Deus o livre de travar o dinheiro e o real que está perdendo um baita valor, e a cada dia a gente vê isso, você tem um ativo ali que não depende do governo. Porque o governo ele pode fazer um monte de injeção lá, né, de trilhões de dinheiro, mas o Bitcoin não, porque ele é escasso, como eu falei antes. Então, turma, existe uma pergunta que é muito mais importante do que quanto caiu, que é o que mudou para cair.
Porque quando um ativo ele perde os fundamentos, por exemplo, uma empresa perde, né, na bolsa de repente, a gente vende. Poxa, perdeu os fundamentos, não faz mais sentido para mim. E nem sempre porque tá barato eu vou sair comprando. Tem coisas que estão baratas e não são boas. Mas quando o fundamento ele continua intacto, a gente tem que se perguntar por que, que o mercado está reagindo ao medo, por que está dando medo. E aí, pessoal, o medo ele tem uma característica muito importante, assim, que a gente avalia muito, que é muito importante. Eles sempre acreditam que o pior cenário vai acontecer. Por isso que a gente vê um monte de gente desesperada. Meu Deus, vou vender isso, vou vender aquilo, vou vender tudo, o Brasil vai acabar, vou vender tudo que eu tenho. E aí elas veem o pior cenário. Elas não conseguem enxergar um cenário realista ou até mesmo um cenário melhor. E foi exatamente isso. Em todas as quedas, gente vendendo barato, gente comprando barato, gente neutra. E todos os ciclos a gente vem. Só que dessa vez tem um detalhe, que é o que ajudou a acelerar mais a queda do Bitcoin. E o mercado precifica o futuro e saem notícias o tempo todo. Então, o mercado começou a ver esse movimento negativo e precificou, opa, o Bitcoin está derretendo. O ano passado, por que muita gente ficou otimista? O que a gente viu? O topo, né? A gente viu ali muita gente vendo um topo que teve em 2025 comemorando que tem Bitcoin, subiu, subiu, subiu. E tinha gente que falava vai bater 200 mil dólares naquele ano, vai bater 250 mil dólares naquele ano, que foi 2025. Só que, turma, depende do quê? Depende de muitos cenários. Ninguém esperava, por exemplo, uma guerra tão forte, né, dos Estados Unidos, infelizmente, contra o Irã. A gente está vendo uma inflação no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, a bolsa americana com quedas, o Bitcoin normalmente acompanha essas quedas. Então a gente tem que olhar por que o mercado, por que o sentimento do mercado dessa vez olhou diferente. E aí, pessoal, o ativo, quando ele cresce, sobe muito, ele vai ter correção. Ele vai ter correção, mas foi uma correção muito grande. E aí, derreteu, literalmente. Pessoal, qual que é o erro que a maioria das pessoas comete nessa hora? É aqui que muita gente perde dinheiro, perde mesmo. Até onde essa queda vai? A gente não sabe, não dá para saber. Mas aí a pergunta deveria ser qual? O que mudou? Não dá para saber o fundo do poço. Até quando vai cair? Mas por que mudou? Perdeu o fundamento? Não faz sentido mais na minha carteira? Eu não acredito no ativo? É isso que a gente vai se perguntar sempre. E aí, pessoal, olha só. Exemplo, se por exemplo, uma empresa perde receita, você vai se preocupar, a preocupação faz sentido. Se um fundo imobiliário perde renda, a preocupação faz sentido, porque perde fundamento, perde o que você quer na sua carteira. Por exemplo, fundo imobiliário ganha aluguel por mês. Então, turma, é por isso que nas últimas semanas isso assustou o mercado inteiro. O que aconteceu? O que acelerou muito essa queda? Né? Por que fez tantas quedas? E aí a gente viu isso além do mercado que a gente esperava. Olha lá a notícia. Bitcoin cai abaixo de 70 mil dólares, pressionado por ETFs e estratégia. Os fundos de Bitcoin, negociados nos Estados Unidos, registraram 11 pregões consecutivos de saída. E aí volta para cá. O pessoal fica o quê? Nessas últimas semanas, os ETFs registraram uma forte saída. Meu Deus, se os ETFs estão saindo, aliás, esses ETFs que fazem parte da BlackRock, que é a maior gestora que a gente tem lá fora nos Estados Unidos, quem sou eu para ficar com Bitcoin? E aí, bilhões de dólares começam a sair desse mercado em pouco tempo. O preço sente, né? Não tem como o preço sente essa pressão. E aí, pessoal, a maioria dos investidores, eles acham que tem um problema grave acontecendo. Opa, tá acontecendo ali, aqui, e aí a gente outra notícia, né? O caso do Michael Saylor. O que aconteceu? Michael Saylor, né, que é um sinônimo aí de Bitcoin, né, defensor da cripto, o que ele fez, né, para quem não conhece? Durante anos ele construiu uma imagem defendendo Bitcoin o tempo todo. E aí a sua empresa, que é a Strategy, o que ela faz? Ela acumula centenas de milhares de Bitcoins. E o que ele fez, sendo uma das maiores referências, com certeza, para os investidores? Realizou a venda de uma pequena quantidade de Bitcoin que, gente, é irrelevante para o tanto que a empresa tem. Quando o Mike Saylor faz isso, abre mais o olho ainda para o Bitcoin. Opa, vou vender, o Michael Saylor, né, a empresa dele está vendendo, vai derreter. E aí dá medo, dá euforia, dá pânico e todo mundo fica com medo. Será que é a hora de ter medo? Será que faz sentido? Nós vamos falar isso no final do vídeo, inclusive eu vou falar o que eu estou fazendo, tá bom, turma? Esse vídeo está muito completo,
eu vou pedir o seu like. Como forma de agradecimento, a gente fica aqui horas, turma. Então, dá o seu like, já confere aqui se você está inscrito ou inscrita, que é importante. O YouTube andou fazendo algumas coisas, então vê se você está inscrito ou inscrita, pessoal. E ativa o sino para você receber também novos vídeos que a gente vai trazer aqui. Então, turma, o que acontece? Olha essa notícia. Bitcoin estanca a sangria após a estratégia anunciar nova compra da criptomoeda. A empresa do Michael Saylor adquire 101 milhões de dólares em Bitcoin após queda de 14% que a gente teve numa semana. O que isso quer dizer, pessoal? As pessoas e o mercado veem a questão pior, a venda. Mercado, notícia ruim. Mas olha só, saiu uma notícia boa, ele fez uma recompra do Bitcoin. A empresa dele fez uma recompra. Só que o enorme destaque fica para as notícias negativas, só negativas, e não para algo positivo, né? Então, pessoal, talvez o mercado reaja muito forte, e ele bate forte. A gente sabe que às vezes ele bate com força. O que o mercado está ignorando, turma? E é aqui que muita gente toma decisões erradas. Quando o Bitcoin cai, se você abrir um gráfico, uma negativa notícia, falando que, meu Deus, tá caindo, tá vermelho, tá derretendo, você toma decisões erradas na hora da euforia. Então pensa, por que eu tenho Bitcoin? Perdeu fundamento na minha carteira a longo prazo? Esses ciclos já acontecem. O Bitcoin, como outras criptos, tem momentos voláteis. Mas não perdeu fundamento de proteção. Não faz sentido para quem tem. Eu tenho Bitcoin. Eu não vou olhar um momento, um ciclo. A gente não faz isso com nenhuma empresa também, né? Um ciclo de 1 mês, 2 ou 3. Então, turma, ele continua tendo uma característica que eu falei no começo, que é escasso. E vai ter gente no futuro, ele é negociado globalmente, querendo comprar. Só que como ele é limitado a 21 milhões de moedas, ele continua escasso. Quando aumenta a demanda e a oferta cai, o que acontece? O preço do ativo sobe. E é justamente nesse momento de baixa que tem investidores que estão comprando. Estão comprando, está em promoção para eles. Ou seja, tem gente vendendo porque está desesperado, oh meu Deus, vai acabar o mundo, só que tem investidor comprando. Falando, para mim é uma grande oportunidade. Então, turma, o que eu faria, eu, Carol, tá? Não é recomendação de compra. Antes de você comprar ou vender, eu acho que você tem que fazer 3 perguntas para você. Primeiro de tudo, quanto do meu patrimônio posso ter nesse ativo? Vou colocar todo o meu dinheiro em Bitcoin só porque ele está em alta? De jeito nenhum, né? A gente tem que saber disso. Segundo, eu tenho caixa para comprar? Eu tenho tranquilidade para comprar? Porque não adianta você comprar com dinheiro que você vai vender de repente ações na baixa. Você tem caixa, você tem reserva para isso, para pensar em comprar? E o terceiro, né, pessoal? Será que eu entendo que o Bitcoin é volátil? Que ele pode subir e descer? Será que eu tenho estômago para aguentar isso na minha carteira? O que eu aguento na minha carteira? Então, isso aqui, para mim, é fundamental. Por quê, pessoal? Porque o Bitcoin, para mim, Carol, eu não sai da minha carteira. Carol, mas tá derretendo, meu Deus. Tá em promoção para mim. O que eu, Carol, tô fazendo, turma? Eu vejo ruídos toda hora no mercado, o Bitcoin vai acabar, o Bitcoin tá derretendo, o Bitcoin vai chegar a 10 mil dólares. O que eu tô fazendo? Inclusive na pandemia, tava 23 mil, eu comprei. Por quê, turma? Para mim, o Bitcoin tem muito potencial a longo prazo. Eu falo que ele é o poderoso chefão das criptomoedas. Então, nesse momento, Carol, tô enchendo o carrinho? Não. Tô sempre de olho no mercado. Mas o que eu avalio? Se o mercado tá batendo forte? O que está acontecendo? Quais são as notícias de geopolítica? Olha só, um possível acordo do Irã com os Estados Unidos facilita, ajuda. Então, turma, antes de tudo, você necessita entender os motivos. Perdeu o fundamento? Antes que era tura de sair vendendo tudo. Não faça isso, tá? E mais do que isso, turma, cuidado. Carol, mas você sempre fala isso. Não existe rentabilidade cravada do Bitcoin. Vai subir, olha, vai render 10% ao mês. Pirâmide. Cuidado, tá, turma? Não tem como falar em rentabilidade. Agora, Carol, eu quero saber por onde eu compro. E isso é importante. Isso é fundamental para que você faça algo correto e não perca dinheiro, que eu já vi pessoas perderem milhões por investirem no lugar errado. Então, turma, eu vou deixar aqui para vocês a Coinbase, que, aliás,
Vou falar para você, é uma das maiores exchanges do mundo de criptomoeda. Tem milhares de criptomoedas, invista onde você sabe. Eu gosto muito de Bitcoin, ainda é o poderoso chefão. Eu iniciaria com Bitcoin, sem dúvida, não é recomendação. Pessoal, exige regras, porque ela é listada nos Estados Unidos. E quem tem ali que coloca a reserva de Bitcoin? O governo americano. Então ela a Coinbase, ela é segura, que é o mais importante, a plataforma toda em português, super simples. E agora vem aí um bônus que eu quero te falar. Você quer ganhar 20 reais? Olha só, você quer ganhar 20 reais em Bitcoin? Turma, faz o seguinte, quais são os passos? Primeiro passo, abre sua conta na Coinbase, é segura, é o mais importante, eu uso, por isso que eu tô falando aqui, sou muito verdadeira. Por esse link, abre a sua conta por esse link, tem que ser aqui por esse link, ou por esse QR Code. Carol, abri a conta, mandei meus documentos, tá tudo certo. O que você vai fazer? Um Pix do seu banco aqui digital, ou do banco que você utiliza, para a Coinbase, tá certo? Coloca lá 10 reais. Investir 10 reais em Bitcoin, Carol, e agora? Você vai ganhar 20 reais. A Coinbase quer ver você começar. E você pode começar. Então aí, a Coinbase vai te dar 20 reais em Bitcoin na sua conta. Tá bom, turma? Mas tem que ser por esse link aqui ou por esse QR Code para você aproveitar esse bônus. Essa pergunta é fundamental e por isso que eu faço questão de responder vocês que me perguntam tanto por onde eu invisto. Tá bom, turma? Não tenha medo, não tenha desespero, não perder o fundamento. Pessoal, se você tem Bitcoin, calma, respira, não é a hora de vender. A gente não vende quando tá na baixa. Presta atenção nisso, tá? E não olhe só o cenário pessimista e notícias pessimistas. Vamos esperar todas as notícias e clarear todo o cenário, tá bom? Um grande beijo para vocês, pessoal. O Brasil, eu sempre falo isso. Quem investe no futuro agradece. E o principal, né? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.